uma coisa, você vira um pouquinho mais aquela câmera, por gentileza, para pegar um pouco mais as mãos dele. Ok. Tá legal. Não, isso, joia, você já decorreu, tem alguns outros temas aqui. Então, aqui eu queria também falar um pouquinho, ouvir um pouquinho do senhor a respeito de até que ponto, então, o senhor acha que essas imposições, desses padrões estéticos e físicos tornam a alteração do indivíduo e como que isso mexe diretamente com o jovem, né? O senhor comentou um pouco a respeito de que o cidadão não existe mais, né? Eu queria saber um pouco a respeito, assim, de como que o jovem se porta a respeito disso, assim, se ele tem uma possibilidade de mudança, se ele consegue atualmente pensar por si só, ou se ele já nem sabe mais o que está fazendo, mas ele faz, ele age, como o senhor mesmo disse. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, eu participei daqueles debates da Folha de São Paulo com um debatedor na Folha de São Paulo. Eles me convidaram para falar e uma das perguntas era exatamente essa, a respeito da posição do jovem. Eu acho o seguinte, hoje o jovem está sendo, na minha opinião, engessado, emparedado por uma falta absoluta de esperança. A grande tragédia do jovem hoje é a falta de esperança, porque ele é ameaçado por vários ângulos. Ele é ameaçado pela falta de emprego, porque existe a ideia de que os empregos vão sendo sacrificados pela desnecessidade da atuação humana, pela tecnologia, o que é mais uma agressão totalitária. Na realidade, isso deveria ser substituído por formas culturais. Quer dizer, quanto menos trabalho, mais possibilidade do indivíduo crescer enquanto persona, enquanto indivíduo, enquanto personalidade. Não tem que trabalhar. O jovem não tem que estar preparado para ser mais um sujeito correndo atrás do mercado de trabalho. Ele deveria ser alguém correndo atrás dos sonhos dele e dos sonhos coletivos da humanidade. Mas não. Ele vive permanentemente sob a ameaça de não ter emprego e, se tiver emprego, ganhar muito pouco para ser um escravo que corresponda exatamente às ordens do patrão, do senhor. Esta é a primeira ameaça. A segunda ameaça, qual seria a alternativa para isso? Alienação. Alienação que é apresentada por quem? Novamente, pelos grupos, pelas gangues, pelas tribos. Então pode ser a gangue do chamado pequeno crime, que é a gangue da droga. Não é o uso da droga, é o que existe atrás do uso da droga. Se existe um produto hoje que pode ser considerado um dos produtos mais disseminados no uso pelo jovem, é a maconha. Qualquer cretino sabe disso. Mas a sociedade finge que isto não é real e não é verdade. O segundo, o álcool. 25% dos leitos hospitalares no Brasil estão sendo usados por pessoas por causa do uso do álcool. Agora, beber cerveja transformou-se num sinônimo de sensualidade e de virilidade. E ninguém reage a isto. E o jovem é manipulado nesse sentido. Existe uma imposição e um apelo de sucesso e de êxito. Tem um programa, inclusive, um programa chamado Aprendiz. É um programa fascista. Esse programa é fascista. Fica um sujeito decidindo de maneira imperial, humilhante, o que, aliás, se repete em porção de outros programas de rádio e de televisão, na mídia escrita. E quando aparece, inclusive, alguém pretendendo contestar, até este contestador acaba entrando no jogo, de certa maneira, sendo cooptado. Então, a mim me parece, o bullying nas crianças, o bullying, essa crueldade violenta. Se uma criança é obesa, e eu tenho pacientes assim, aqui, um dia desse me aparece um pai aqui, com uma avaliação feita por neurologista, psiquiatra, dizendo que o menino tinha problema. Eu falei, que problema? Esse menino não tem problema psicológico nenhum. Esse menino tem 22 quilos a mais.
O problema dele é que ele tem 22 quilos a mais. E a sociedade massacra quem tiver 22 quilos a mais. É direto isto. Não é indireto nem implícito, não. O sujeito tem que corresponder. A mulher, a revolução feminina foi para a cucuia. Basta você ouvir qualquer música desses vagabundos, desses machistas, fazendo apologia da submissão feminina, que começou com aquela história que eu fiz a crítica pela televisão, de tapinha, não dói. Né? E eu disse, não dói porque não é na sua mãe. O desrespeito à mulher é total e absoluto. À mulher, à criança, ao jovem, ao velho, ao doente. O doente, o seguro-saúde, quando você preenche um convênio médico, você é chamado vida. Eles dizem assim, quantas vidas você corretor fez? Você diz, foram 18 vidas. É esta a linguagem. A despersonalização é absoluta. O médico que tem contato com o convênio hoje, ele sabe que ele não pode pedir um excesso de exame, senão ele é arriscado. Então, nós vivemos num processo de crueldade que o mundo contemporâneo precisa ter uma posição ácida e crítica em relação a ele.